boa tarde, quinto ano. Vamos para mais uma videoaula de história, não é isso? Vamos trabalhar com o quê? Com o Brasil independente. Todo mundo preparado? Pegou o livro de história? Ok. Então, vamos começar da página 20 e vamos até que página? Até a página 33. Vamos trabalhar com o capítulo 1, 2, 3, 4, com calma, certo? Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Duas partes serão 2 vídeos, ok? Que vocês vão fazendo devagarzinho ele, para ele comportar, certo? Na formatação do YouTube. Mas vamos lá. Brasil independente. Primeiro a gente vai trabalhar com aquela parte introdutória. Vamos lá? Aquela parte introdutória está na página 20 e na página 21. Na página 20 e 21, vocês vão responder a duas perguntinhas aí. Existe algum espaço parecido em sua comunidade? O espaço, observem aí esta imagem. Será que existe? Segunda pergunta, você acha importante a existência de locais assim? Por quê? Me digam aí, ok? Pronto. Agora a Protacila vai botar o quê? Algumas imagens para fundamentar essa introdução, certo? Pronto, no próximo vídeo. Olá, meus amores, estamos aqui no vídeo para falar sobre o quê? Sobre o capítulo 1, a corte portuguesa. A corte portuguesa, ela chegou ao Brasil numa situação, né, diferenciada. Que situação diferenciada é essa? Naquele período, né, existia mais ou menos, né, no século XIX, Napoleão Bonaparte, que era o imperador da França, ele declarou guerra à Inglaterra. Então, ele proibiu que todo mundo, todos os espanhóis, todos os europeus, fizessem o quê? Comércio com os ingleses. Mas o Portugal não obedeceu. E aí sofreu retaliações, né? Essas retaliações, elas foram graves, que a corte portuguesa precisou o quê? Precisou fugir. E ela fugiu para onde? Ela fugiu para o Brasil, ok? E naquela época o Brasil era uma colônia de portuguesa e só podia comprar produtos manufaturados e produzir e vender matéria-prima para o Portugal. E aí o que foi que os portugueses, a coroa portuguesa fez? Ele passou a liberar esse comércio com os outros países, que não acontecia, né? Se nós éramos colônia de Portugal. Então, esse comércio ficou totalmente proibido. E aí, com a chegada da coroa portuguesa, eles liberaram. Isso desenvolveu bastante o Brasil. Mas os portugueses não gostaram dessa decisão, né? E pressionaram, o quê? Pressionou a coroa portuguesa para que eles voltassem para Portugal e que a situação toda voltasse do mesmo jeito, que o Brasil se tornasse colônia e que todos os produtos continuassem sendo somente comercializados com a Inglaterra. Complicado nesse período, mas ocorreu. E vamos às atividades, né? Na atividade na página 23, vocês vão ler aí o texto, vão perceber as imagens. Que texto é esse? Missão Artística Francesa. Leia o texto e responda a seguinte questão. O que foi a Missão Artística Francesa? Me digam aí. Podemos considerar documentos históricos e pinturas produzidas por Debré. Né? Se vocês forem ler o texto, vocês vão perceber que Debré, ele foi um importante artista plástico daquela época. Será que os documentos, as pinturas que ele fez pode ser considerada? Me digam aí, respondam aí. E agora a gente vai para o capítulo 2 no próximo vídeo. Meus amores, estamos aqui no capítulo 2. O capítulo 2 fala sobre o quê? Sobre o processo de independência. Olha só, com o fim dos conflitos, aquilo que eu disse para vocês, ó. Os portugueses, a coroa portuguesa foi pressionada o quê? A voltar para Portugal. Eles voltaram para Portugal, mas deixaram quem? Deixou o filho dele, Dom João VI, deixou o filho dele, Dom Pedro I, certo? Dom Pedro I ficou aqui. Mas ele ficou aqui e foi pressionado pela elite brasileira naquela época a tornar o Brasil independente, né? E foi o que ele fez. Ele tornou o Brasil independente a partir do quê? A partir das pressões, da pressão da elite brasileira, não é isso? E de uma certa forma era do interesse dele
trazer essa independência e essa autonomia para o Brasil. Porque o Brasil passou a se tornar o quê? Politicamente independente. E ele passou a se tornar o quê? Passou a se tornar imperador. E o nosso país, ele passou a se tornar um império, certo? Pronto. Leiam esse capítulo com calma, com autonomia. Qualquer dúvida, me pergunte. Agora vamos para as atividades. O escravismo na sociedade brasileira, porque o escravismo era muito presente, né? Já era presente no período colonial, no período imperial também. Então, as pessoas eram obrigadas a se tornar escravas. Mas com a independência, nada disso mudou. Continuou, a escravidão ela continuou, as pessoas continuaram, os negros continuaram escravos, aquela situação de pobreza continuou evidente. Então, vocês vão ler esse texto, que vai reafirmar o que eu disse, vão observar a imagem que está aí na página 25, e, de acordo com o texto e com o que você estudou do período colonial, vocês vão me dizer, não é isso? Se o trabalho escravo, ele sofreu mudanças. Será que o trabalho escravo continuou? Ele melhorou? Os escravos melhoraram de vida? Façam um texto falando sobre isso no caderno de história, ok? Quero que vocês batem foto e tragam essa atividade para mim, para eu dar uma olhada, certo? Pronto, então vamos lá. Vocês vão escrever um pequeno texto justificando essa resposta de vocês. Será que a situação mudou ou não? Ok? Pronto. Agora vamos para o capítulo 3 no próximo vídeo. Só de você. Pronto. Melim, capítulo 3, primeiro reinado e regência. Primeiro reinado foi de quem? Foi de Dom Pedro I, não é isso? Após a proclamação da independência, liderado por Dom Pedro I, com apoio das elites locais, o Brasil adotou o modelo quê? Monárquico, né? Que foi aquilo que eu disse, acabei de falar para vocês. Nós passamos a nos tornar monarquia e muitas coisas mudaram. Apesar da situação dos escravos não terem mudado, mas a gente passou a ter uma Constituição, a gente passou a se tornar politicamente um país independente, mas Portugal ainda pressionava o governador Dom Pedro I para que voltasse a essa situação. Ele se afastou um pouco mais daquela elite que queria independência, que queria que o Brasil continuasse independência, e se voltou para aquelas pessoas né, aquela elite que queria que o Brasil voltasse a ser colônia. Tinham pessoas que queriam essa situação. E ele se voltou mais. Só que muita gente não gostou. Muitas pessoas, muitos liberais, não gostaram dessa aproximação. Então, ele foi pressionado ao quê? Ele foi pressionado a voltar para Portugal. Exatamente. E no que ele voltou a Portugal, ele deixou o trono brasileiro. E ele deixou o trono brasileiro para quem? Ele deixou o trono brasileiro para seu filho, mas seu filho naquela época, ele era menor de idade, né? Seu filho só tinha 5 anos, ele não podia reinar. E aí passou o reinado para algumas pessoas, né? Foram o quê? Regentes. Então, 3 regências até o Dom Pedro I, Dom Pedro II, ele chegar ao poder, o filho dele ter a maioridade, porque ele ainda não tinha maioridade, certo? E aí, 3 regências, 3 regentes, muitas guerras, né? Muita insatisfação, muitas revoltas, revolta de cabanagem, revolta da balaiada, revolta dos malês, revolta dos farrapos. Observe aí, ó, na imagem, todas essas revoltas, exatamente por conta do quê? Por conta da insatisfação com relação a todos esses governos, certo? E agora vamos para a atividade. Por que Pedro de Alcântara assumiu o trono com apenas 15 anos? Né? Porque o que acontece? Com toda essa insatisfação, né, por parte
de toda a elite e até do povo brasileiro em si, da grande parte do povo brasileiro, o que foi que eles fizeram? Eles tornaram Dom Pedro I o quê? Tornaram Dom Pedro com 15 anos, ele maior de idade. Ele ainda não era maior de idade, mas eles anteciparam a maioridade de Dom Pedro I para que ele assumisse. Né? Porque o que estava acontecendo? Muitas revoltas, o Brasil ia acabar o quê? Ia acabar se tornando muitas repúblicas, ia se dividir, porque todas essas revoltas estavam conclamando o quê? Estavam conclamando um Brasil independente. Então, a maioridade de Dom Pedro I, ela foi outorgada, ela foi promulgada, ele se tornou o imperador com praticamente 14 anos, 15 anos, certo? E aí vocês vão responder com base nessas informações que eu dei para vocês agora. Segunda questão, você acha que uma pessoa de 15 anos está preparada para governar um país, que foi a idade que ele governou? Por quê? Na terceira questão, vocês vão assistir a animação Cabanagem e vão responder as seguintes perguntas. Quais foram os principais líderes e as reivindicações da revolta? Como é atualmente a região onde essa revolta ocorreu? Tudo isso vocês vão pesquisar, hein? Existe algum museu, monumento ou memorial para essa revolta? Me digam aí. Aí nós vamos para o capítulo 4 no próximo vídeo. Pronto, estou eu aqui no capítulo 4 para falar de quem? Para falar do segundo reinado, né? O segundo reinado foi dado por quem? Por Dom Pedro II, foi ele que reinou. Mas no período do reinado de Dom Pedro II, não foram muitas revoltas que aconteceram, não. No primeiro reinado teve muitas revoltas, né, muita insatisfação. Já no segundo reinado, foi muito desenvolvimento, principalmente na primeira parte do primeiro reinado. Né, muitos, inclusive a economia brasileira cresceu muito, as fábricas se desenvolveram, inovações tecnológicas começaram a acontecer, ruas foram criadas, muita coisa importante foi criada, né? E aí vamos para as perguntas. Vocês vão citar características do segundo reinado. Se quiser, podem pesquisar. Economia do segundo reinado, industrialização do segundo reinado e tecnologia do segundo reinado. Pesquisem tudo isso aí também, junto com a segunda questão. Observar a imagem, vão ler o texto e responder as questões. Olha, as pessoas que plantavam e colhiam café tinham acesso a esse tipo de moradia? Este tipo de moradia que está aqui na imagem. Será que eles tinham? Digam por quê, certo? Como a cidade de São Paulo se beneficiou com a riqueza gerada pelo café? Porque o café foi o principal produto daquela época. Não é isso? E São Paulo era o principal produtor de café. Por que ele se beneficiou com isso, né? Agora nós vamos falar do quê? Vamos falar da abolição da escravatura. Alguns de vocês já ouviram falar da abolição da escravatura, né? Mas para acontecer a abolição da escravatura, muitas situações, né? Muitas pessoas lideraram o movimento, muitos estudos, muita luta, muito debate, muita discussão. Nomes como Luiz Gama, como André Rebouça, muita coisa, até nós chegarmos à abolição da escravatura. Inclusive, algumas leis anteriores à abolição da escravatura. Sabe quais foram? Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de africanos. A lei do ventre livre, que libertava os filhos escravizados. E a lei sexagenário, que concedia liberdade a todos os negros com mais de 60 anos. Mas só isso não foi suficiente. E a princesa Isabel precisou decretar a Lei Áurea. E aí, enfim, os negros se tornaram o quê? Se tornaram libertos. Mas a situação deles não mudou muito não, viu, gente? A situação dos negros ainda continuou parecida, certo? E aí a gente vai para a atividade, onde vocês vão receber as informações referentes a isso que eu acabei de dizer para vocês. O fim da escravidão eles se tornaram o quê? Eles se tornaram livres, mas não tinham dinheiro, não tinham trabalho, não tinham uma profissão. E aí como é que eles podiam desenvolver? Então eles se tornaram livres,
mas a situação dos negros continuou a mesma. Eles só não eram mais escravos, mas continuaram pobres, certo? E aí, na letra A, a pergunta é a seguinte: o que aconteceu aos ex-escravizados que preferiam permanecer no campo? Eles continuaram no campo. E os que decidiram migrar para a cidade? Aconteceu o quê? Me digam aí. Leiam um texto e respondam. Letra B. Houve mudança significativa na vida dos africanos após a abolição da escravatura? Será que houve? Digam aí por quê. E aí vocês vão, na segunda questão, vão pesquisar sobre esses abolicionistas. Quem são os abolicionistas? São aquelas pessoas que lutaram para que a abolição da escravatura acontecesse. Vocês vão pesquisar sobre José do Patrocínio, Luiz Gama, Joaquim Nabuco, André Rebouças, Antônio Bento, Chiquinha Gonzaga. Olha uma mulher aí, né? Castro Alves, o nosso Castro Alves. Pesquisem, coloquem no caderno de vocês, certo? Batam foto e tragam para a prosinha, certo? E nossa videoaula de hoje termina por aqui. Qualquer dúvida é só me procurar. Vou colocar um vídeo complementar para auxiliar nessas informações, tá bom? Um beijo, um cheiro e um queijo. E até o nosso próximo vídeo. Fui! Beli?